Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do nosso programa Controle Externo para você que está aqui ligado na nossa programação. Olha, você sabe, o nosso programa ele é voltado para contar as novidades do que é feito aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que fazemos e o que realizamos ao longo de todo o ano. Você conhece um pouco mais dos nossos departamentos, um pouco mais da atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não só na sua atividade fim, que é a fiscalização do dinheiro público paulista, cada centavo de dinheiro público que passa pelos 644 municípios jurisdicionados, a exceção, nós já contamos aqui em episódios anteriores, é a cidade de São Paulo, que é dotado do seu Tribunal de Contas próprio, o Tribunal de Contas do município. Ou seja, é cuidar da Câmara, da Prefeitura, do dinheiro que vai para o hospital, para a saúde, do dinheiro que vai para a educação, que vai para a merenda dos alunos, que vai para fazer a estrada vicinal que chega aí na sua cidade, cuidar também das grandes questões estaduais, como aqui em São Paulo, obras de metrô, questões de concessão de pedágios, e entre muitos outros assuntos. Tem dinheiro público, o Tribunal de Contas está em cima para garantir que o seu direito seja justamente respeitado. E aqui a gente aprende um pouco de cada questão que envolve o nosso Tribunal de Contas. E você sabe, se não sabe eu te explico, nós estamos gravando esse programa no Auditório Nobre Professor José Luiz Anhaia Melo, sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na região da Sé, coração da capital paulista. A transmissão acontece simultaneamente pelas nossas redes sociais, em especial o nosso canal no YouTube, que eu já convido você para conferir todos os nossos outros conteúdos, inclusive a série tanto de videocasts como de programetes Descobrindo o TCESP, que nós fizemos em parceria com a TV Cultura, nossas notícias, nossas outras edições do programa Controle Externo, as transmissões das sessões, primeira e segunda Câmara, o Tribunal Pleno e também as nossas lives, palestras e todo o conteúdo. Tem coisa pra caramba para aprender, obviamente, levar isso para todos os lugares onde você for. E estamos também em todas as plataformas de podcast, as principais da podosfera mundial e em transmissão ao vivo pela TV Alesp. Toda sexta-feira a gente manda um programa novo para você ao vivo, 8h30 da noite, acompanhando a nossa programação. E também estamos em mais de 100 câmaras municipais, nas TVs Câmaras Municipais do Estado de São Paulo, por meio da Rede TCESP, mandando o nosso alô para todo o estado de São Paulo. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença do diretor de sistemas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ricardo Vaz. Vaz, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Fernando, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Vaz, deixa eu apresentar você para o nosso público. Sempre faço essa apresentação. Se tiver algum equívoco aqui, me avise. Mas o nosso convidado, como eu disse, atua como diretor de sistemas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja, uma pessoa que está diretamente ligada a assuntos de tecnologia, de evolução, de eficiência, de segurança. Muitas coisas a gente vai tratar aqui, novidades que estão chegando, porque a tecnologia, a gente sabe, não para nenhum momento. A gente contava gerações por décadas, depois por anos, e agora a geração é a cada minuto. As coisas vão tendo novidades e sempre para facilitar o nosso trabalho. O Vaz é graduado em Ciência da Computação, pela Universidade de São Judas, tem MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, iniciou o mestrado na Engenharia de Computação pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Em sua carreira profissional, nessa área de informática, de computação, atuou em escritório de advocacia, no Banco Europeu para a América Latina e deu aulas por mais de 20 anos nesse segmento. Não é isso, Vaz? É verdade, foi. Nossa, você vê que a nossa produção... a pesquisa foi fundo. Foi fundo. Desenvolveu uma carreira acadêmica, foram 28 anos em sala de aula. Quase 30, então. Quase 30 anos. Né? Puxa vida, uma vida dedicada aí ao ensino técnico, né? Sempre voltado às disciplinas técnicas, em cursos técnicos, cursos universitários. Propagar o conhecimento é muito bom, né? Eu acho que é uma parte importante do nosso trabalho, né? Sem dúvida. Garantir a formação das gerações futuras. Sem dúvida, isso é muito bom. E aqui no Tribunal de Contas está há quase 20 anos. Há quase 20 anos, completo agora
no meio do próximo ano, completo 20 anos. 19 anos e meio, 19 anos e meio de Tribunal de Contas. Que bacana você estar aqui, Vaz. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. A primeira questão que eu queria abordar com você é justamente essa, né? Quando a gente fala de setor público, né, você que veio também da iniciativa privada, assim como eu, quando a gente chega, né, no setor público, é aquela imagem que nos é vendida de burocracia, de uma coisa arcaica, uma roda quadrada, né, uma coisa pesada, tecnologia. Não, o que você ouve, né, quando você... O barulho de como o pessoal às vezes diz, né, de uma repartição pública é abrir e fechar aqueles arquivos de pasta suspensa, de aço, e barulho de máquina de escrever. Né? Não é? É o tec, aquele... E não é isso hoje, não. Né? A tecnologia a gente sabe que não. É algo fundamental, sem a qual não tem como exercer a atividade fim. Com certeza. E hoje os maiores polos tecnológicos estão, de alguma forma, ligados às empresas públicas. Né? A gente tem o serviço público, de um modo geral, como um dos grandes consumidores e grandes desenvolvedores de tecnologia no Brasil. Então, existe um esforço, um investimento muito grande na modernização do processo, que garante a evolução dessa tecnologia, que garante a disponibilização de recursos tecnológicos para a população, para o servidor, para o agente público, de modo que ele possa desenvolver o trabalho dele da melhor forma. E como é que houve, na sua opinião, Vaz, tanto aqui no tribunal, com a sua experiência de décadas e de modo geral no setor público, esse despertar para essa necessidade de ingressar em sistemas eletrônicos, em usar e abusar, obviamente, dentro, né, daquilo que é correto? A gente tem a questão da LGPD, uma série de coisas que aqui nós falamos isso, a exaustão, né, com seminários, com palestras, enfim. Sim. Mas, fala assim, nós precisamos entrar nesse circuito das coisas tecnológicas. A gente não pode continuar no mata-borrão, né, na máquina de escrever, porque a gente tem que... para quê? Para aumentar a capilaridade, para aumentar o alcance, para a eficiência? Eu acho que era uma questão natural para não morrer afogado no próprio serviço, né? Sufocado pelo próprio volume de informações. A gente observa, e nesses últimos 20 anos, né, em que eu estou aqui no tribunal, a gente percebe muito essa mudança de paradigma. Né? Eu cheguei aqui com um tribunal ainda papel, né, com poucos computadores espalhados pela casa, com um volume de processos grande, mas a gente observa que esse volume ia aumentando. Ano a ano, o volume de informação ia aumentando. E esse acréscimo no trabalho, esse acréscimo no volume de dados, né, não só do processo, mas nas informações que a gente recebia dos jurisdicionados, ele só se tornaria possível com a digitalização do processo, com o uso de tecnologia. Né? A gente recebia muita informação em papel, a gente recebia muita informação em disquete. Porque o tribunal ele tem que ter um input de informações muito grande, né? Como eu falei no começo. Cada vez maior. 644 municípios, se a gente for pensar só nos municípios, mandando coisas. Exato, exato. Né? Em 2005 a gente iniciou o desenvolvimento do que hoje é o sistema Aldesp, né? Que é o nosso grande sistema de captação de dados, né? O grande portal de entrada de dados para o tribunal. Já naquela época ele estava previsto para diversos módulos, foram sendo desenvolvidos gradativamente, o primeiro deles em cima de dados contábeis. Então você imagina passar a receber, já em 2007, 2008, quando ele entrou em piloto, produção, toda a movimentação contábil de todos os órgãos municipais do Estado. Meu Deus! Né? Prefeituras, câmaras, autarquias, fundações, enfim, eram 1.800 empresas públicas municipais que passavam a nos enviar os seus dados de movimentação contábil detalhada, toda a sua execução orçamentária, todos os seus pagamentos mensalmente. Isso fez também com que a prefeitura buscasse se modernizar, com que a Câmara buscasse se modernizar, com que a Fundação Municipal buscasse informatizar o seu processo. Porque ele já não havia mais espaço para uma contabilidade manual, para um controle de despesas manual. Então, a nossa exigência da informação em formato digital fez com que todo esse ecossistema de gestão pública se modernizasse. Hoje, isso já é normal para todos eles. Né?
E depois dos dados contábeis vieram as peças de planejamentos, fechamentos, atos de pessoal, contratos. Estamos agora finalizando o módulo de repasses, né, para capturar informação sobre, como você disse, todo o uso do dinheiro público, em todos os locais, em todas as situações, em todos os eventos em que há empenho do dinheiro público, a gente precisa atuar e a gente recebe essa informação de forma digital. Um volume cada vez maior de informações que depende de sistemas mais potentes, de um hardware mais adequado a armazenar e principalmente a conseguir processar esses dados de uma forma que sejam úteis para a fiscalização. E tudo isso revestido de segurança. Sempre com muita segurança, né? A segurança tem que permear todo o nosso processo de desenvolvimento, né? A segurança não está só na ponta do sistema. A segurança nasce com o projeto da aplicação. Quando a gente inicia um projeto, a gente já pensa em segurança, em todas as suas fases. Lá do início do projeto, do desenvolvimento, até a implementação, em todas as fases a gente olha para a questão da segurança, para garantir que todos os envolvidos tenham os seus direitos preservados aí no processo. Porque hoje, né, Vaz, nós vivemos a era da informação. Quem tem a informação, quem tem o dado, tem o ouro. Sim. Né? A informação vale ouro. Por isso que tem essa questão da segurança. Eu não lembro, eu talvez já tenha contado essa história aqui num outro episódio, de um amigo que trabalhava numa grande empresa de comércio eletrônico, que ele cuidava desse setor, ele era um head dessa posição, e ele era seduzido por concorrentes e pessoas até que ele não sabia de onde eram, querendo saber quanto ele queria para vender um determinado segmento de dados. Ele não queria toda a carteira de clientes dele, não, a gente só quer aquele premium, que é o que consome mais, o ticket mais alto, para a gente poder mandar nossas ofertas para esse pessoal direcionado, sabendo o que ele já compra de você. Olha que coisa, e oferecendo quanto o que você quer para liberar esses dados. Então o dado ele é fundamental porque você tem perfil de consumo, isso, né, falando nesse nicho. Imagine aqui que nós temos dados relativos a municípios, a receitas, a repasses, a despesas, fornecedores, tem muita coisa que é pública, a lei de acesso à informação está aí para isso. A maior parte desses dados. A maior parte desses dados, mas tem coisas muito sensíveis que podem atrapalhar até mesmo o trabalho dos nossos conselheiros, dos nossos auditores, dos nossos agentes de fiscalização. Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente dizia, a maior parte desses dados são dados públicos. Sim. Tanto que a gente possibilita o acesso a esses dados também no nosso portal de transparência. Uhum. Então, boa parte dessas informações que chegam dos jurisdicionados são trabalhadas, são consolidadas e são disponibilizadas à sociedade no nosso portal de transparência. Mas há informações sensíveis, né? Quando você analisa, por exemplo, uma contratação pública, você tem ali dados pessoais do dirigente que assinou o contrato, você tem os dados pessoais do contratado, né, do responsável pela empresa que assinou o contrato lá com o órgão público. Então há todo um cuidado no tratamento desses dados para que sejam preservados os direitos individuais. Eu não sei se foi o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, secretário diretor-geral, que está aqui há mais de 5 décadas, que contou, quando a gente fala dessa questão de processos em papel, Vaz, e as pessoas às vezes não têm essa dimensão, é que uma vez aconteceu de ouvir barulho no prédio, etc., achar que o problema era em elevador, que o problema era em estrutura dessa questão, mas não, o problema é que tinha peso volume demais de papel. Toda edificação é projetada, né, cada andar, os engenheiros podem dizer, os engenheiros civis podem dizer melhor do que eu, obviamente, para um nível de coisa. Mas as coisas vão crescendo, como você diz, o volume só aumenta, nunca vai diminuir. Lógico. Que, gente, espera um pouco, isso aqui vai entrar em colapso. Corremos risco hoje de dar risada porque foi tudo sanado. Mas imagina na época as pessoas tendo que quebrar a cabeça, né, para pensar em armazenagem, deslocamento. Né, cuidado. Quer ver um cuidado simples que você tem aí na sua casa? Imagina aqui num lugar desse. Traça. Sim. Né, que vai destruir um processo físico, se você não tiver um cuidado com o ambiente umidade, controle térmico, essa questão toda, você vai perder. Né? Isso acontece nas emissoras de televisão com fitas antigas, né? Você tem que digitalizar.
E hoje, como é que está, Vaz? Todos os dados e documentos que chegam ao tribunal, que estão no tribunal, já estão digitalizados? Nós estamos caminhando para isso? Como é que funciona? Hoje, sim, todos já estão digitalizados. Nós ainda temos um pequeno acervo de processos físicos, né? Processos mais antigos que nasceram em papel. Sim. E que estamos agora em curso de digitalização. Estamos buscando opções, contratações para a digitalização, para a transformação deste acervo também em processos eletrônicos, para que a gente consiga, de uma vez por todas, eliminar esse estoque de papel. E olha, para falar, além dessa segurança, a questão de economia, sem dúvida, né, de recurso de papel para a própria natureza. Óbvio que não se restringe a isso, né, a gente não pode pensar apenas isso, mas é uma questão muito factível. E tempo justamente para trabalho. Às vezes você precisa fazer uma busca. Sim. Ao invés de você ficar folheando o processo, você digita a palavra-chave que você quer, você vai achar todas as recorrências daquela palavra. Às vezes você ficar ali horas e horas, processos de 500, 600 páginas. E a produtividade também é maior, Fernando, Sim. porque o processo físico, ele implica no tratamento linear, né, no tratamento sequencial da informação. Então eu preciso nascer com esse processo aqui, passa pelo fulano, passa pelo ciclano, passa pela área X ou pela área Y, e esse processo é linear. No processo eletrônico, você consegue distribuir essa informação. Ele está para todo mundo ao E você mesmo consegue tempo. trabalhar de forma paralela, de forma concorrente, né? Isso. Então você aumenta muito a tua produtividade, você diminui o trâmite, né? O tempo de trâmite do processo. Você gera as tuas decisões, as tuas respostas à sociedade num tempo mais curto. E não dá para se esconder, né, Vasco? Porque qualquer movimento que é feito é registrado quem, quando, onde. Exatamente. Todo esse cuidado, como eu te falei, a questão da segurança ela é pensada desde o início do projeto. Então, todas as operações críticas nas diversas aplicações são registradas em logs, né, que permitem a rastreabilidade de toda e qualquer modificação que tenha sido feita. Isso é muito, muito bacana, é uma questão incrível. Mas o que ainda falta modernizar, Vaz, aqui no tribunal, nesses processos todos de trabalho dentro do tribunal? Nós tivemos e ainda temos, né, o teletrabalho, que já era uma realidade antes da pandemia, o que acabou por facilitar um pouco a adequação disso, né? O presidente Dimas Ramalho sempre diz isso, nós aqui já tínhamos. Já havia essa instituição. Lógico que num volume muito menor, claro, mas já tínhamos, já nos preparávamos para essa possibilidade, e foi o que garantiu que no início da pandemia nós pudéssemos, num espaço de tempo muito curto, colocar todo mundo em casa trabalhando sem redução, muito pelo contrário, com aumento da produtividade. Pois é, né? o tribunal não parou um dia. Não parou um dia. Né? Com relação ao que falta, eu digo assim, hoje a gente tem um tribunal digital. Todos os nossos dados já estão digitalizados, a grande parte, a maioria dos nossos processos já são processos digitais, os que não são, serão num futuro muito próximo. O que a gente tem que fazer agora é a chamada transformação digital. Sim. É a segunda fase desse processo, né? Agora que todos os dados já estão disponíveis, que todas as informações já estão acessíveis, que eu tenho essa informação disponível, rápida, precisa, confiável, eu preciso começar a rever processos de trabalho, não o processo em si. Isso, né? O procedimento, o jeito de fazer. O jeito de fazer, exatamente. Né? Os nossos processos de trabalho ainda são muito artesanais. Né? Quer dizer, começando lá pelo agente da fiscalização, que vai iniciar a produção de um relatório de fiscalização, passando pelas assessorias, chegando aos gabinetes, onde serão feitos os relatórios, as minutas de voto. Esse processo ainda é um processo muito artesanal. É muito a pessoa, o computador, um editor de texto, aí um processo de garimpagem de dados, em que ele busca uma informação aqui, ele busca outra informação ali, pega um modelo, trabalha em cima daquilo, produz, mas ainda é um trabalho bastante artesanal. E a gente inicia agora uma etapa de trabalho, de desenvolvimento de soluções para dar subsídio, para dar suporte a todo esse processo, para que ele tenha num ambiente informatizado todas as informações que ele precisa, todos os modelos, todos os templates,
para que ele consiga produzir a sua informação, gerar o resultado do seu trabalho, apoiado por um sistema de informação inteligente, que traga todas as informações relevantes para a análise daquele determinado assunto. Então, se ele está redigindo ali, trabalhando num processo de análise de uma contratação pública ou de um repasse público, ele tem que ter à mão, dentro do sistema, todos os dados relevantes com as partes envolvidas, com o histórico, com a maneira de enxergar esse assunto pelo tribunal, com a jurisprudência que se tem sobre aquela questão, podendo registrar todos os dados e produzir documentos de forma semiautomática. Né? E a inteligência artificial que muito se fala, Vaz, desde aquele filme, né, que Hollywood trouxe, né, as pessoas ficam ali assustadas, assombradas com aquilo, porque você dota um mecanismo e ele começa a rodar sozinho, tocar sozinho. O que não é inteligência artificial? E aqui para a nossa realidade, o que pode trazer para o tribunal? Legal, importante falar nisso. Né? Inteligência artificial é tratada ainda hoje como uma grande área mística. Pois né? Pois é. E não é nada disso. Né? Quer dizer, quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente aplicada aos processos de negócio, a gente não está falando sobre aquela realidade dos filmes, dos sistemas que pensam, que superam o homem, que tomam decisão, ou daquele robô humanoide que domina o mundo. Não é isso. Né? O que a gente fala é de utilizar algumas técnicas, que são técnicas de desenvolvimento de aplicação, que usam muita estatística, que usam heurísticas, que usam modelos probabilísticos, que usam técnicas de processamento de linguagem natural para resolver problemas específicos do nosso dia a dia. Né? Dia desse ainda conversava com um amigo da fiscalização e a gente discutia sobre algumas aplicações dessa técnica. Né? E hoje a gente recebe diariamente uma quantidade muito grande de dados sobre contratos públicos, por exemplo. Né? Contratos firmados pela administração pública estadual, suas secretarias, as suas unidades gestoras, executoras, ou pela administração pública municipal, a quantidade de informação que chega sobre novos contratos é muito grande. Muito maior do que a gente conseguiria dar conta de fiscalizar se nós fôssemos fiscalizar um por um. Então há a necessidade de um processo de seleção, de mapeamento de risco, da gente olhar para aquele conjunto de dados e conseguir identificar quais são os contratos que oferecem um maior risco, por exemplo, e em função disso, para que eles sejam selecionados e acompanhados mais de perto. Esse processo de seleção de risco, muitas vezes é um processo empírico. Né? Se você pega alguém que está na fiscalização há 15, 20, 30 anos, ele olha para o contrato e fala, esse aqui tem um risco maior do que esse aqui parece normal. Mas por que isso? Ele não sabe te dizer exatamente o porquê. Né? É um pouco do feeling, é um pouco daquela experiência. Então, a gente fala muito de construção de sistemas especialistas, de utilizando técnicas que fazem um pouco desse papel, de trazer esse conhecimento empírico do especialista, do agente, do assessor, para uma aplicação e agora sim, usando recursos mais modernos que as máquinas nos proporcionam, né? Quer dizer, o que a gente tem de capacidade de processamento hoje, em termos de hardware, é inúmeras, centenas de vezes maior do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, hoje a gente tem equipamento que consegue fazer cruzamento, análise de bilhões de informações e trazendo essa capacidade de processamento, com essas técnicas heurísticas, com esses modelos probabilísticos, a gente consegue criar uma aplicação que olhe para aquele universo de contratos e consiga te dizer, por exemplo, esse aqui tem um risco maior do que esse. É uma aplicação clássica dessa inteligência artificial aplicada, né, a situações pontuais e que vão melhorar a efetividade do nosso trabalho. E sempre com a experiência do usuário, né? Sem dúvida. Olha, seria legal assim, seria legal assado, o que eu vejo no meu dia a dia de trabalho é assim. Essa é a questão, né? A TI por si só não é solução. A TI é só ferramenta para fazer com que esse expertise, com que esse conhecimento do profissional, do especialista, seja transformado numa solução.
A grande vantagem da máquina é que ela é muito rápida. Sim. Ela processa de modo muito rápido. Sim. Mas se eu não conseguir ensinar para ela, se eu não conseguir mostrar para ela como fazer... Não adianta nada. Não adianta nada. É esse o caminho. O nosso tempo é muito curto, Vaz, mas eu tenho ainda uma última pergunta que eu quero saber o que vem por aí. Porque eu vou dizer aqui duas coisas que eu já sei que estão para acontecer, né, que está aí para estourar, que é o plenário virtual e o diário oficial eletrônico. Perfeito. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas novidades que estão chegando. Duas aplicações que estão chegando, né, que estão entrando em produção e que estarão disponíveis aí ainda esse mês. O plenário virtual a gente ouve falar muito no STF, né? Que tá aberto ali o plenário, aí vai votar agora, o outro pode votar depois, tem tantos dias para votar. Exato. É uma questão que dá até mais tranquilidade para o trabalho, aqui imagino, né, dos nossos conselheiros. E o Diário Oficial, que é aquilo que a gente já conhece, e agora em um formato diferente. Em um formato eletrônico. É exatamente isso. O plenário virtual surgiu, já não é uma ideia recente, é uma ideia já que vem sendo trabalhada nos últimos anos, mas que nesse ano agora ganhou força, e é exatamente o que você comentou. É um ambiente de julgamento de processos, um ambiente colegiado, como a gente tem hoje as nossas câmaras, como a gente tem o nosso tribunal pleno. Sim. Então são ambientes em que se discutem processos no âmbito de conselheiros, né? Em que a gente leva esse ambiente para o virtual. Então a gente deixa de ter um ambiente síncrono, sequencial, né? Deixa de ter uma reunião telepresencial em que os processos são julgados um a um ali na sequência em que eles foram pautados, para ter um ambiente virtual, eletrônico, uma sala de trabalho, em que todos esses processos são apresentados de uma vez e os conselheiros têm oportunidade de analisar os relatórios, de expressar o seu voto durante um período. Não necessariamente no período da sessão. Não no período da sessão. Então abre-se lá um espaço de terça, de quarta, até quinta, até sexta-feira. Naquele período eles têm a oportunidade de ler os relatórios, de conhecer os votos, de expressar a sua concordância ou não com a opinião do relator. E ao final desse período a gente fecha uma ata e analisa, gera ali o resultado de julgamento daqueles processos todos. Então é um processo assíncrono, em que cada um deles trabalha à medida da sua disponibilidade de tempo. Então, não é um processo que substitua, né? Não há intenção nenhuma de substituir as sessões telepresenciais, claro, mas é um processo complementar em que algumas matérias de menor nível de discussão podem ser submetidas, deixando o espaço da reunião presencial para aquelas discussões que são mais relevantes. Né? Exatamente, esse é o plenário virtual. E o Diário Oficial, a ideia é simplesmente substituir, né, a publicação que a gente usa hoje, ligada lá ao Diário Oficial do Estado, por uma publicação nossa. A gente tem algumas vantagens com isso. Tá? Primeiro, a gente ganha uma certa liberdade no gerenciamento desse conteúdo, em função de prazos, em função de horários. Mas eu acho que a grande vantagem do Diário Oficial eletrônico é que ele passa a ser uma aplicação integrável. Porque hoje, por exemplo, o processo de publicação no Diário Oficial ele é extremamente manual. Né? Se eu pego o cartório de um conselheiro publicando uma decisão, publicando um acórdão ou uma sentença, ele tem que fazer toda essa movimentação dentro do processo eletrônico, mas existe todo um processo de preparar o despacho, de encaminhar esse despacho para uma área que centraliza isso, que envia esses dados por um sistema de transmissão eletrônica hoje para o responsável pela publicação do diário. Depois, no dia seguinte, tem que ser feita uma conferência para ver se saiu a publicação, se a publicação saiu correta, gera o documento, confirma, gera essa notificação, essa confirmação no processo. E a partir do momento em que a gente tem uma solução nossa e que ela é toda eletrônica, ela é integrável. Sim. Então, hoje, no cartório, quando ele vai publicar, quando ele vai subir o documento que tem o acórdão, que tem a sentença, ele já marca aquele documento para publicação. E acabou. E já foi. A partir dali o processo é automático. Ele publica no dia seguinte, valida e gera a confirmação já com o link para publicação. Então a gente ganha muito na facilidade e na modernização do processo, como a gente falava antes. Né? O método de trabalho passa a ser mais simples, passa a ser mais ágil.
eu libero as pessoas que hoje estão em tarefas ali repetitivas, manuais, Sim. de ficar copiando, colando, marcando, assinando, para que elas façam outras atividades mais relevantes e todo esse processo de gestão da informação pode ser automatizado. Essa acho que é a grande vantagem do sistema. Já para agora, dezembro? Dia 8 de dezembro, o Diário Oficial entra no ar. E o plenário? 29 de novembro, Opa. inicia a fase de votação da primeira sessão virtual. Que bacana, concomitante praticamente aí. Não é? Vaz, eu queria agradecer muito a sua presença. Quando o assunto é interessante, o tempo passa voando. Muito obrigado. E está convidado para voltar aqui para a gente falar de mais assuntos. Eu que agradeço pela oportunidade, vai ser um prazer, sempre. E olha, se for para puxar sardinha para o nosso lado da comunicação, tem um sistema que eu queria que você conhecesse, que é o Hub TCESP. Você entrando no nosso site tce.sp.gov.br, clicando no ícone do Hub, você vai ter acesso a toda a produção audiovisual do nosso tribunal. Notícias, podcasts, os nossos vídeos, tudo ali reunido de maneira especial. E para você, jornalista, tem também o nosso ambiente de sala de imprensa com informações exclusivas para esse público, que também é um sistema que foi criado aqui com muito carinho. Vaz, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do nosso Controle Externo. Até!